Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Então repete comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluias. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Essa semana, enquanto eu preparava o estudo de célula, eu nunca tinha feito um estudo sobre o Espírito Santo, sabe? Estudo pessoal. E eu comecei a fazer essa semana. E algo assim muito diferente aconteceu na minha vida. Porque a gente ouve falar do Espírito Santo. A gente ouve falar. Pode se sentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente ouve falar do Espírito Santo, a gente fala dele, mas muitas das vezes a gente não fala sobre ele. Muitas das vezes a gente não estuda sobre ele. E a gente glorifica ele, a gente exalta, a gente fala do nome de Jesus, a gente glorifica Jesus, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, e é mesmo. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é aquele que está conosco, é aquele que está dentro de nós, é aquele que nos faz a chegar ao Pai, é aquele que nos faz a chegar a Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos falar de Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós, é aquele que tem o poder para fazer a gente chegar até o Pai. Então ele é especial, amém? Então nessa manhã nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nessa semana, enquanto eu preparava a mensagem, o estudo de célula, eu comecei a adentrar, aprofundar no estudo, e Deus começou a colocar alguns versículos no meu coração. Eu comecei a pesquisar, e algo poderoso de Deus aconteceu na minha vida. Eu quero compartilhar com os irmãos, porque é necessário entrar na presença de Deus. Amém? Então eu convido você a ficar de pé agora sim. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 4, no verso 13. Louvado é o nome do Senhor. 1 João, está bem no finalzinho, capítulo 4, o verso 13. Aleluias. O título dessa passagem na minha Bíblia diz assim: Deus é amor. E o verso 13 diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Queria convidar a igreja a repetir comigo esse versículo, amém? Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, por estarmos aqui, meu Pai, na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por fazer-nos entender nessa manhã qual é o poder do Senhor através do Teu Espírito. A presença do Teu Espírito, Senhor, é essencial na nossa vida. Obrigado, Senhor, meu Deus, por nos fazer entender qual é o Teu propósito, qual é o propósito nessa manhã, dessa mensagem. Obrigado, Senhor, meu Deus, por falar o nosso coração. Ó Deus, pedimos ao Senhor, transforma as nossas vidas, transforma o nosso caráter. Fala conosco, meu Deus, traz arrependimento no nosso coração, que nós venhamos, meu Deus, adentrar na Tua presença, com poder, pela glória e pela misericórdia e a graça do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, amém? Aleluias. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia revela para nós que Deus, quando fez o mundo, quando fez todas as coisas, em determinado momento Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim Deus o fez, imagem e semelhança do Senhor. E a palavra do Senhor nos revela que quando Deus fala assim, façamos, Ele fala no plural. Então Deus está ali, não só Deus na primeira pessoa, mas está ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é chamado de Deus triuno, o Deus que é composto por 3 pessoas, e nenhuma pessoa é mais ou menos importante que a outra. Ele é formado por 3 pessoas, a Trindade. Apesar da palavra Trindade não estar na Bíblia, nós denominamos Trindade porque são 3: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não existe como você dividir Deus, separar Deus. Ele não está separado, Ele está junto. Não existe Deus sem o Filho, não existe o Filho sem o Espírito Santo, e não existe o Espírito Santo sem o Deus Pai. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é reta conosco quando ela ensina a respeito de quando, lá em João, capítulo 14, o verso 16 e 17, quando Jesus nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro para fazer ou dar continuidade àquilo que Jesus já tinha começado. Então nessa manhã nós estamos falando do outro Consolador, aquele que a Bíblia fala Espírito do Senhor, aquele que a Bíblia denomina como Espírito de Deus. Em algumas passagens, em algumas outras traduções tem Espírito de Jesus. O Espírito Santo de Deus, pessoa tão especial, que é chamado de Consolador. E o verso continua dizendo: para que fique conosco para sempre. E olha depois o que diz no verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Jesus deixou claro para nós: eu estou indo para o Pai. Eu terminei o meu propósito, eu terminei aquilo que eu tinha para fazer, foi consumado. Jesus terminou na cruz do Calvário, quando Ele diz assim: Pai, está feito, está consumado. Aquilo que o Pai tinha determinado para o Filho, o Filho consumou naquele momento na cruz. Ele ressuscita ao 3º dia, e agora Ele sobe aos céus, é assunto aos céus. E os discípulos estavam olhando para Jesus subindo, quando o anjo toca no ombro deles e diz assim: ei, varões galileus, por que estás olhando aquele que sobe aos céus? Dessa mesma maneira como Ele subiu, Ele vai descer. E Jesus conclui o propósito do Pai. Aleluias. Mas Ele fala assim: eu não vos deixarei sozinhos. O mundo prega a orfandade, o mundo prega a solidão, o mundo prega a individualidade. O mundo prega que a família perfeita é aquela família que é independente, é o pai para lá, a mãe para cá, o filho para lá, a família toda separada. Mas Jesus falou para nós: eu não vos deixarei órfãos. Dessa maneira Jesus nos ensina: a família é unida, a igreja é unida. O Espírito Santo, ele prega a união. A orfandade é do inimigo, a união é de Deus. Por isso que o nosso Deus é a união, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando Ele institui a família, Ele diz assim: sairá o homem da sua casa, deixará a tua parentela, unir-se-á a sua mulher, e os dois formarão uma família. A união. E Deus fala assim: eu não vou te deixar órfão, eu não vos deixarei órfão. E Jesus depois faz uma promessa: eu voltarei para vós. Mas quando Jesus fala assim: eu não vos deixarei órfãos, é necessário que a igreja entenda que Jesus está dizendo algo importantíssimo aqui para nós. Que o desejo do coração de Deus é que nós não estejamos sós. Por isso Ele deixa alguém para cuidar de nós. Esse alguém, ele é tão precioso, esse alguém, ele é tão poderoso, ele é tão pessoa, tão personalidade, ele é tão vivo, que ele está dentro de nós. Aí a palavra do Senhor nos ensina assim, o que é o Espírito Santo. Enquanto eu preparava a mensagem, eu comecei a tentar entender, através das passagens, através dos versículos, comecei a paginar a Bíblia, comecei a buscar, comecei a pensar assim: eu tenho que levar uma palavra para a igreja, para tentar explicar para a igreja aquilo que eu entendi através da palavra, quem é o Espírito Santo. Mas eu não conseguia montar os versículos, eu não conseguia organizar os versículos. Então eu fui orar, então eu fui falar com Deus. Falei assim: Deus, eu quero entender, mas entender no meu coração, porque se eu decorar os versículos, logo eu vou esquecer.
Mas se eu colocar dentro do meu coração e eu entender quem é essa pessoa linda, quem é essa pessoa poderosa e maravilhosa na minha vida, aí sim eu vou conseguir falar algo sobre ele. Mesmo que eu não consiga descrever da melhor forma possível, mesmo que eu não consiga descrever em detalhes quão precioso é esse Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele é Deus. O primeiro ponto, ele é Deus. Por que que ele é Deus? Porque lá em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 9, está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvide a sua voz, não endureçais os vossos corações. Toda vez que a Bíblia fala isso, é anunciar-te-ei, eis que te digo, eis que falo convosco, é Deus falando. Então aqui a palavra de Deus revela para nós, o Espírito Santo é Deus. 2 Pedro 1:21 está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Deus que mora em algum lugar, o Deus que habita em algum lugar, esse está falando, porque ele é Deus. E nós vamos entender onde é que ele habita, onde é que ele mora. Olha o outro versículo que nos diz por que que ele é Deus. Onipresença dele, o único que pode ser onipresente é Deus. Então Salmo 139, versos 7 a 10 diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no inferno a minha alma, eis que ali tu estás bem. Se tomar as asas das do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Aleluias. Não tem como fugir da presença dele. Não tem como sair da presença dele, não tem como ficar longe aos olhos dele. Então ele é onisciente, ele é onipresente. Agora entra a onisciência dele. Isaías 40, verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo conhece todas as coisas, aleluia. O Espírito Santo, ele te conhece. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Olha a onipotência. 1 Coríntios, verso 12 e 11, capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Poder. Onipotência. Ele faz conforme ele quer. Ele cura quem ele quer. Ele liberta quem ele quer. Ele vem a hora que ele quer. Ele enche a hora que ele quer. Sabe por quê? Porque ele é onipotente, ele é o Deus. Aleluias. E ele é uma pessoa de personalidade. Quem é essa pessoa de personalidade? Por que que ele tem personalidade, irmãos? Vontade. Acabamos de ler o verso de 1 Coríntios 12, 11. Olha só, ele tem vontade. Ele opera e reparte como ele quer. Então ele é uma pessoa. Quem tem vontade é uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele é sensível. Então ele é como eu e você, espírito. Só que ele é como eu e você, ele tem uma personalidade. Então vamos acompanhar mais. O que ele tem? Ele tem raciocínio. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajudará em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, como o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluias. Então ele tem raciocínio, ele pensa. E olha outro ponto que leva nós a entender que ele é uma pessoa. O Espírito Santo se alegra comigo e com você. O Espírito Santo se entristece comigo e com você. Ele é uma pessoa. Olha em Efésios 4, 30 e 31 está escrito assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós.
Aleluias. Olha só, o Espírito Santo, ele se entristece. Ele fica triste, irmãos. Às vezes eu ouvia isso nas pregações, outras pessoas dizer: o que na minha vida pode fazer tem vontade. O que faz ele entristecer? Eu comecei a pensar se ele é onipotente, o que é que ele ficaria triste? Aí eu voltei lá no versículo 14, capítulo 14, 16, 17. Porque Jesus rogou a ele continuidade àquilo que Jesus já começou. Porque Jesus rogou a ele que nos guardasse para o dia, para o retorno da sua vida. Então ele vai ser tão glorioso. Mas até chegar lá, a caminhada ela é tão difícil. A caminhada ela vai ser tão difícil que Jesus diz assim para nós: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas aí Jesus depois vem e fala para nós assim: mas tende, eu venci o mundo. Mas quando Jesus falou isso, irmão, ele não estava mais aqui. Ele não ia ficar mais aqui. Ele já estava aqui ainda, mas ele já estava para ir embora, para ir para ficar com o Pai. Aí algo importante nós precisamos entender: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem é que te dá bom ânimo? O Espírito Santo. Quem é que te ajuda? O Espírito Santo. Quem é que faz você entender? O Espírito Santo. Então por que ele é tão importante? Primeiramente, onde ele mora. É importante nós entender onde que ele mora. A Bíblia diz assim em Atos 7:48, um lugar onde ele não mora, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Era necessário que o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrasse no templo e ia caminhando até o Santo dos Santos. Passava um lugar que era um tapetão grande, era um tapete enorme, que separava aquele sacerdote podia entrar no templo. Deus estava no lugar onde Salomão construiu. E a Bíblia diz assim: quando Salomão terminou de construir aquilo, a glória de Deus desceu naquele lugar. Mas Jesus já tinha um propósito, de fazer todo mundo entender: ei, a glória não vai permanecer nesse templo físico. Agora a glória vai ser transferida para outro lugar. E aí é importante nós entender que agora a glória, ela não habita em templos de pedra, templos que homens constroem. Esse prédio aqui, ele vai deteriorar. O pastor mesmo falou, começa a dar um buraquinho aqui, outro ali, tem que ficar remendando. Mas o templo onde o Espírito Santo mora, é um templo onde não precisa de remendo. O Espírito Santo mora e habita, ele mesmo cuida, ele mesmo reconstrói, ele regenera. Não precisa de remendo. Não precisa ficar fazendo remendinhos, porque o Espírito não precisa fazer isso. Ele habita em lugar onde ele mesmo limpa, onde ele mesmo cuida, onde ele mesmo perfuma. E o perfume de Cristo, o Espírito Santo habita. Então olha o que a palavra nos mostra. Lá em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí Jesus chama a nossa atenção: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui Deus começa a falar para nós assim, que existe algo precioso para nós termos comunhão com o Espírito Santo: santidade. Por que santidade? Porque quando Jesus mandou o Espírito Santo, falou para o Espírito Santo assim: agora cuida, agora o Espírito Santo dá continuidade. Jesus agora começa a nos mostrar que tem uma missão. Como missão. Aí é uma pergunta que nós podemos fazer nessa manhã: se eu digo que o Espírito Santo está na minha vida, e ele está, através da minha vida, está glorificando a Jesus?
Porque o versículo lá de João 16,14 diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, de forma simples, Jesus anuncia o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com você, fala comigo. Então, se Jesus fala com ele, e ele vai glorificar Jesus, a nossa vida ela tem que glorificar Jesus. Nós não podemos levar uma vida de qualquer forma. Nós não podemos levar uma vida ao meu prazer, de fazer tudo na minha vontade, conforme o que eu quero, conforme daquilo que eu decidi, daquilo que buscar a vontade do Senhor. Porque eu não vou estar cooperando para o propósito do Espírito Santo aqui na minha vida. Segundo ponto, arrependimento. João 16, verso 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo, ele habita em você, habita em mim, para nos convencer quando nós erramos, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque Deus perdoa, mas é um Deus justo, e ele julga. Amém? O outro ponto, regeneração e renovação. Isso é precioso, isso é lindo. Tito, capítulo 3, verso 5: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua vontade e misericórdia, nos salvou para a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele tem mais uma missão, mais um propósito na minha vida e na sua vida: regenerar, reconstruir, refazer, limpar, tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que não serve, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem transformado você, que é homem, que é marido, aquilo que você faz com a sua esposa no seu lar, aquilo que você em alguns momentos faz, que você chega na sua casa, e você deveria ser, como a palavra do Senhor diz, obediente, submissa ao vosso marido, mas você não é, você é tupetuda, você bate de frente. A palavra do Senhor diz assim: é o Espírito Santo que te convence. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher, quando se levanta um contra o outro, está contra a palavra de Deus. Arrependimento. Irmãos, porque a primeira palavra fala conosco, com quem vai pregar. Esses dias eu cheguei na minha casa, estava conversando com a minha esposa, e em um determinado momento eu me exaltei, ela olhou para mim e falou assim: não foi isso que você pregou? O que eu fiz? Baixa a cabeça. Por quê? Porque se eu vivo, eu não estou fazendo a vontade do Espírito Santo. E olha como que é gostoso isso. Santo, não haveria arrependimento. Se não houvesse o Espírito Santo, eu ia continuar. Se não houver o Espírito Santo, a mulher continua mais alta que o marido, discutindo, batendo de frente. Se não houver o Espírito Santo, o marido exercer o papel de cabeça na sua casa. Sabe por quê? Porque ele vai se submeter a isso é normal, né, por causa dos tempos, mas a palavra de Deus não nos deixa entrar no engano, onde mulheres estão sendo enganadas, onde dizem: ei, você é independente, ei, você manda, ei, você tem autoridade, ei, falando para as mulheres: você pode crescer, você pode chegar, você não tem que se comparar a ele. Ei, você tem que disputar com ele, porque você vai ganhar. Ei, as mulheres são a maioria. Nós estamos vivendo tempos onde nós ouvimos isso. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, ame a vossa mulher assim como Cristo amou a igreja. Que lindo. Olha, sabe quem faz tudo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha o outro ponto que ele faz nas nossas vidas. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Transforma. Quando ele nos transforma. Olha o outro ponto. Ele guia o cristão. Gálatas 5:16.
porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia. Ele dá capacidade. Gálatas 5, 22 e 24. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluias. Aqui nesse ponto eu entendo. Um filho não vai se levantar contra o pai. Um pai vai respeitar o filho, vai tratar o filho como um filho. Tratará os dias de sua vida. Mas se desrespeitar os pais, ele de vida. É palavra de Deus. Então nós aprendemos com isso, é o Espírito Santo que nos ensina. E o outro ponto, irmãos, sobre a missão do Espírito, ele dá dons aos cristãos. Esse ponto é um ponto muito precioso. Está lá em 1 Coríntios 12, do verso 4 ao 11. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo, ele quer dar dons. Ele dá dons. O que são os dons? Irmãos, passei uma determinada fase da minha vida diante de Deus, que eu ficava buscando entender isso daqui, o que eram os dons. Eu ficava pedindo ao Espírito Santo, eu falava com o Espírito Santo assim: Espírito Santo, eu quero impor a mão sobre os enfermos para eles serem curados. Espírito Santo, eu quero falar novas línguas, línguas estranhas. Espírito Santo, eu quero que a minha fé aumente, eu quero ter o dom de fé. Eu ficava buscando de Deus, irmãos, de uma determinada forma, conforme eu ficava ouvindo. Você começa a ver receita de bolo, eu achava que era daquele jeito. Alguns diziam assim, ó: vá ao monte uma vez por semana, jejue 3 vezes por semana, suba ao monte, e tem que subir ao monte com pessoas ungidas, cheia, porque se não for com pessoas ungidas, aí eu voltava para casa, irmãos, frustrado. Eu ia chorar. Eu estava funcionando, não estava acontecendo. Aí nós participávamos dos encontros, e na hora da ministração do Espírito Santo, que era a ministração mais preciosa, pastor, ninguém via, mas eu ia para um cantinho chorar. Sabe por quê? Porque eu queria ter dom, eu queria buscar os dons, e a Bíblia fala assim: buscai com zelo. Aí eu queria buscar. Ao invés de eu me alegrar com a presença do Espírito Santo, eu estava entristecendo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele não estava dando o que eu queria, porque ele não estava fazendo conforme a... Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu descobri algo importante que Deus falou no meu coração. Não é pela sua força, não é pela sua vontade. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem vontade. Ele faz como ele quer. Irmãos, aí eu comecei a aprender, falei: meu Deus, como precioso é isso. Comecei a estudar o Espírito Santo, até nessa célula dessa semana, nós falamos sobre esse estudo. E em determinado momento lá a gente começou a conversar de várias pessoas na célula sobre o que eles achavam dos dons. As pessoas estão mistificando. Irmãos, as pessoas mistificam o dom do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas passam de um jeito como se fosse difícil demais. Tem pessoas que estão lá fora porque desistiram de tão difícil que é. Só que o Espírito Santo já estava dentro dela. O Espírito Santo já entrou dentro dela. O Espírito Santo já estava trabalhando. Só que ela desistiu, sabe por quê? Porque ela começou a olhar para as receitas e não deu certo. Só que para o seu quarto, feche a sua porta e ore. Só que começaram a mistificar, começaram a colocar dificuldade demais. Sabe por quê? Porque só alguns têm poder, só alguns são especiais, parece que são os eleitos, entendeu? Parece que são os eleitos, são só eles. Não, esse daqui tem um poder, quando ele prega, irmãos, aquele negócio acontece de uma forma que você não acredita, como se fosse a pessoa. Só que quem fez é o Espírito Santo. Ele pode fazer na sua casa, fazer enquanto você louva e adora o Espírito Santo lá na sua casa. Ele pode ir lá e tocar na sua esposa, ele pode ir lá e tocar no seu marido. Ei, se o seu marido ainda, enquanto você adora, você busca, o Espírito Santo ele vai fazendo. Aleluias.
Então Ele está com você. Jesus. Se você já entregou sua vida e seu coração a Jesus, o Espírito Santo, assim você quer estar com o Espírito Santo. Olha o que Salmos diz a nós: não me lances fora da presença, não tires de mim o teu Espírito. O salmista Davi diz aqui, naquele momento difícil da vida dele, depois que ele tinha pecado, depois que o profeta Natan foi e falou com ele, Davi se ajoelha aos pés do Senhor: Senhor, tudo que eu tenho mais precioso é a tua presença. Eu sei que errei contra ti, mas tudo que eu tenho mais precioso, Senhor, não retires de mim. Então, quando a Bíblia diz, quando o salmista Davi diz não retires, quer dizer que ele pode ser retirado. O outro verso, 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava o espírito mau da parte do Senhor. Irmãos, isso é tão triste, porque Saul tinha sido ungido, Saul tinha sido separado para ser rei, mas Saul perdeu a presença do Espírito Santo. Saul perdeu a alegria da vida dele. Em Lucas capítulo 11, verso 24 e 26, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buracos, buscando repousos, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, achava varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém lá fora caído, alguém lá fora com dificuldade, no mundo das drogas, no mundo da bebida, pessoas que já foram de dentro da igreja. Outro dia eu estava na porta aqui da igreja ali, recebendo os irmãos, e quando chegou, antes um pouquinho do pastor Kleber chegar, tinha um rapaz ali fora pedindo o alimento. Aí eu tratei ele, na hora, falei assim: ô irmão, vem cá, entra no culto, vamos cultuar o Senhor. Ele: não, só quero alimento. Aí depois ele foi embora, e o pastor Kleber já tinha falado com ele para ele ir para a casa de recuperação. Mas o pastor Kleber olhou para mim e falou assim: esse rapaz que você acabou de ver é o melhor obreiro de casa de recuperação que eu conheci na região. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus, ele não é brincadeira. Quando aquele homem, eu comecei a refletir, quando aquele homem começou na presença do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus chegou na vida dele, eu imagino que é coisa que ele mais ia, mas quando aquele homem que ele não para os caminhos do Senhor, o caminho dele vai ser a morte. Quando eu olhei para aquele homem, eu comecei a não caia do Espírito Santo. Você está zelando do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo? Como está o seu zelo na sua casa, na morada do Espírito Santo? Você tem cuidado? Você tem tomado cuidado para que os sentimentos imundos não entrem na sua vida? O Senhor nos fala, os frutos do Espírito é amor. Então a ira é o contrário do amor. O arrependimento, o rancor, aquilo que tira a paz, aquilo que tira tudo que é do Espírito Santo. Por isso que sujar o templo do Espírito Santo. Falta de perdão, rancor, mágoa, ressentimento, ciúme, inveja, são sentimentos do maligno. E tem um outro sentimento que é um sentimento pior ainda, irmãos: o sentimento de miséria. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Portanto, Ele habita dentro de nós. Ele não quer tratar os filhos dele como qualquer pessoa. Então muitas das vezes nós encontramos pessoas lá fora dizendo assim: ei, você está assim porque Deus está te abençoando, a sua vida está boa. Se a sua vida tivesse ruim, você não estaria desse jeito. Ei, inveja, sentimento do diabo. Você tem que orar, repreender, não aceite. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você não precisa viver uma vida de milionário, mas você não precisa viver. O pai foi viver uma vida de miséria.
Pegou aquela herança toda, ficou rico, ficou milionário, mas foi viver uma vida de miséria. Sabe por quê? Perdeu o Espírito Santo, entristeceu o Espírito Santo. Mas quando é que o Espírito Santo volta para a vida daquele jovem? Quando ele retorna para a casa do pai. Quando o pai coloca um anel no dedo dele. Quando o pai diz assim: ei, mata um boi cevado, mata um boi gordo, porque o meu filho que estava fora voltou. O meu filho que estava fora, o filho que tinha saído da presença do Espírito Santo, agora voltou. Aleluias. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz alegria, prosperidade, bênçãos, mas com zelo. Aleluias. E para finalizar, irmãos, quando a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo, não foi para que nós fizéssemos uso do Espírito Santo como algo que pudesse ser trocado. O Espírito Santo não é um calçado. O Espírito Santo não é uma roupa. Quando eu visto na hora que eu quero, eu chamo na hora que eu preciso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele quer intimidade. O Espírito Santo quer fazer parte da sua vida. O Espírito Santo não quer que você venha na igreja 1, 2 vezes por semana, adore aqui, depois volte para sua casa e mude de novo. Volte a tudo o que era anteriormente. O Espírito Santo quer transformação. Se eu e você nos deixou o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Se coloque de pé, amém? Glória a Deus, aleluias. Quão precioso, quão alegre, refrigério, alegria, é quando adoramos, é quando buscamos a presença do Espírito Santo. Pode buscar Ele de todo o seu coração, mas sabendo quem é Ele, sabendo que Ele cuida da sua vida, sabendo que Ele dá direção, Ele te guia, sabendo que Ele traz arrependimento, sabendo que Ele tem o poder de transformar aquela pessoa que você ora por ela. Aleluias. Enquanto não aquele que foi deixado por nós para nos consolar e nos ajudar, nós não conseguimos caminhar. É só Ele que pode te ajudar. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode te ajudar. É Ele que te faz, Jesus. É Ele que te faz, é Ele que pega a sua família, carrega. Enquanto você ora, Ele carrega a sua família. Enquanto você ora, Ele cuida do seu marido, cuida da sua esposa. É Ele. Quando o seu marido sai da sua casa, que você já não tem mais como cuidar dele, quem cuida dele é o Espírito Santo. Quando a sua esposa sai da sua casa para fazer qualquer coisa, quem está com ela, cuidando dela, é o Espírito Santo. Ele segura. Aleluia.
enquanto Ele não retorna, você tem alegria dentro de você, você tem a esperança dentro de você, você tem a paz dentro de você, você tem o perdão dentro de você, você tem o arrependimento dentro de você. Ei, você tem uma casa cheia do Espírito Santo. Enquanto Jesus não retorna, o que te mantém vivo, o que te mantém caminhando, o que te mantém forte, pelejando, batalhando, guerreando, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. Levante suas mãos e aplauda o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, palavra preciosa no nosso coração, amém? Fomos ricamente abençoados nessa manhã pela palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Que bom, que gostoso. Só quero te lembrar que sábado nós vamos lá em Macaé. Nem sei se eu avisei isso antes, mas estou avisando agora. Você queira ir com a gente, nós vamos lá celebrar um culto lá abençoadíssimo em nome de Jesus, e você é bem-vindo em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar junto com os jovens. Você é jovem, amém? Aproveita a sua vida. Estenda suas mãos ao Senhor. Vamos consagrar a Deus nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos colocar diante um bom tempo e dê um total de 35 mil reais. Nós vamos receber qualquer hora dessa em nome de Jesus. Então, mas nós queremos fazer mais. Nós temos outros sonhos que a gente quer fazer. Nós temos cantina, departamento gospel. A gente quer fazer mais salas. Deus vai trazer crescimento sobre essa igreja em nome de Jesus. Todas as vezes que eu venho orar aqui, eu oro. Deus, são 30 bancos, são 180 pessoas. Deus, são 60 cadeiras, são 240 pessoas. Nós oramos por isso. Nós acreditamos que Deus pode salvar a alma ainda, né? Através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então se prepare, ajude mesmo, seja fiel ao Senhor, continue sendo. Eu sempre tenho agradecido a Deus pela sua vida. Como que está a sua vida? Não está sobrando não? Comece a ser fiel ao Senhor que vai sobrar. Quando nós começamos a plantar no reino de Deus, começa a sobrar. Tem gente que diz assim, eu não dizimo porque não sobra. Não vai sobrar mesmo não, porque Deus dá semente para quem semeia. Se você não vai semear, para que Ele vai te dar? Se você não vai plantar no reino de Deus, para que Ele vai te prosperar? Que prosperidade é essa que eu não posso abençoar a obra de Deus? Isso não é prosperidade. Eu quero uma prosperidade onde eu posso abençoar o reino de Deus. Ah, Deus fez algo tremendo na minha vida. Você está honrando a obra de Deus? Estou. Então se prepare que Deus vai multiplicar. Não está honrando não? Se prepare que não vai acontecer nada na sua vida. Você vai rodear deserto. Pastor, eu falo isso. O mundo aí vai ser assim. Não, você sabe aonde você está, aonde você está levando a tua oferta, qual altar você está colocando ele. Abra o teu coração, continue abrindo o teu coração. Seja fiel ao Senhor, amém? Você sabe aonde Deus vai colocar. Você sabe que Deus vai multiplicar. Aquele que dá semente, quem semeia. Ele não disse que ele ia dar semente para todo mundo não. Ele falou, eu vou dar semente para quem semeia. Seja um semeador na obra de Deus. Seja um semeador em missões. Seja um semeador em oferta. E você vai ver que o seu recurso, as suas finanças vão multiplicar em nome de Jesus. A matemática de Deus não é a matemática do mundo do matemático e nem das pessoas da economia não. A matemática de Deus é diferente nas nossas vidas, amém? Abra o teu coração, coloque diante de Deus. Pegue a tua oferta, o teu dízimo. Levante suas mãos ao Senhor. Consagre a Deus. Porque tudo que você consagra é multiplicado. Que isso é mesmo? É tudo. Tudo que vier às tuas mãos, consagre ao Senhor, igreja. Consagre. Consagre seu carro, sua casa, sua família, seus filhos. Consagre tudo a Deus. E consagre também a semente que você está semeando, para que gere multiplicação, tanto na obra dele, no reino dele, quanto na sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é quem nos dá semente para semear. Meu Deus, e nós queremos continuar semeando mesmo no teu reino. Queremos teu reino prosperando mesmo, vidas sendo salvas, trabalhos sendo abertos. Meu Deus, igrejas sendo abertas. Meu Deus, obras sendo feitas, missionários sendo abençoados, vidas sendo restauradas, o prédio da igreja sendo mantido, vidas sendo restauradas, aquelas que precisam. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, multiplica sobre essas mãos que têm semeado, multiplica sobre essas mãos que têm plantado, e que haja colheita de abundância. Meu Deus, que eles possam ter vida com
saúde, com a obra de Jesus. Eu vou orar encerrando. Vai ter o quê? Ah, verdade, isso mesmo, a doação das crianças. Você que ainda não doou, você que ainda não procurou a irmã, pode trazer sua oferta, seu dízimo. Você que ainda não deu a sua oferta para poder abençoar, procure a Helenice. Nós vamos ter um trabalho de criança aqui na igreja. Lógico que a gente não vai poder abrir, não vai poder abrir tanto, mas vai ser para as nossas crianças. E vamos ver se a gente abre para mais algumas crianças também, amém? O ano passado a gente abriu um convite só para cada criança, deu mais de 100 crianças. Um convite só, porque teve criança que convidou 3, 4, 5 crianças. Amém? Procure a irmã Helenice, ela está responsável por recolher essa ajuda em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos aos céus, diga graças a Deus, diga Espírito Santo, diga Espírito Santo, mais forte, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Diga meu amigo, meu melhor amigo, Espírito Santo, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a minha casa. Diga onde eu estiver, Espírito Santo, esteja comigo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que o Espírito Santo de Deus te conceda uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.